Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo de número 6, versículos de número 1 ao 4, texto que faremos a exposição no sermão dessa noite. Versículo 1: Guardai-vos de fazer a vossa esmola diante dos homens, para serdes vistos por eles. Aliás, não tendes galardão junto de vosso Pai que está nos céus. Quando, pois, deres esmola, não faças tocar trombeta diante de ti, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, para serem glorificados pelos homens. Em verdade vos digo que já têm o seu galardão. Mas quando tu deres esmola, não saiba a tua mão esquerda o que faz a tua direita, para que a tua esmola seja dada em secreto, e teu Pai que vê em secreto, ele mesmo te recompensará publicamente. Amém. Oremos mais uma vez, meus irmãos. Senhor, a tua palavra foi lida e agora será proclamada ao coração do teu povo. Nos toma as mentes cativas a ela, Senhor, e fala aos nossos corações. Que o teu Santo Espírito nos ajude a guardar como precioso tesouro as tuas verdades que hoje serão proclamadas aqui, Senhor. E que sejamos provocados, que sejamos, Senhor, confrontados os nossos pecados e transformados à semelhança do teu unigênito, nosso Salvador Jesus, nome de quem te oramos e já te agradecemos. Amém. Meus irmãos, nós chegamos a uma parte do Sermão da Montanha que inclui um aviso em relação à prática da piedade, e faz isso o Senhor Jesus em 3 áreas. A primeira delas, naquilo que diz respeito à caridade, ou, como na versão que eu fiz a leitura do texto, a esmola. A segunda diz respeito ao jejum. E a terceira diz respeito à oração. Hoje, especificamente, nós nos restringiremos à primeira delas, que diz respeito à caridade ou à prática de dar esmolas. Eu peço a você que volte seus olhos ao texto na Escritura e veja novamente o que diz o Senhor no versículo de número 1. Jesus diz: guardai-vos de exercer a vossa justiça diante dos homens. Quando nós lemos esse texto, a primeira impressão que nós temos é que parece que Jesus está como que se contradizendo. É como se ele estivesse desfazendo aquilo que ele havia dito um pouco antes neste mesmo sermão. Os irmãos vão lembrar que o Senhor Jesus ensinou anteriormente sobre, ou melhor dizendo, a respeito dos cristãos deixarem sua luz brilhar diante dos homens, para que as suas boas obras pudessem ser vistas por um mundo observador, e a partir disso, esses observadores dessem glórias a Deus, honrassem ao Senhor. Então parece que há uma contradição, mas isso não passa de mera percepção enganosa. Porque a obra que Jesus está se referindo aqui, no capítulo de número 6, diz respeito a uma determinada prática espiritual que não deve ser feita diante do mundo observador, mas em particular. Anteriormente, Jesus descreveu boas ações, manifestações de retidão, que devem ser feitas à vista de todos, meus irmãos, sem exceção. Coisas como, por exemplo, mostrar misericórdia. Coisas como, por exemplo, falar a verdade. Ter uma palavra só. Se a palavra é sim, então é sim. Se é não, então é não. Essas coisas devem ser feitas à vista de todos, para que aqueles que assim testemunham notem a integridade do caráter daqueles que foram salvos pelo Senhor Jesus. No entanto, aqui, nesse texto do capítulo 6, Jesus não está falando sobre retidão com relação a fazer boas ações.
mas sobre a prática da piedade pessoal de um indivíduo. E talvez você olhe para o texto, olhe para mim e diga, mas como assim piedade pessoal? E eu vos respondo, sim, piedade pessoal. Mas como? Veja, no texto grego, a palavra justiça é usada em um sentido mais abrangente que o habitual, de agir correto, de fazer algo que é justo. Aqui, a justiça que Jesus se refere é a uma atividade que é fruto de uma outra atividade que é parte da nova vida de todo cristão. Paulo vai nos ajudar a entender melhor isso. Quando em 2 Coríntios capítulo 9, versículo 9, abram aí suas Bíblias em 2 Coríntios capítulo 9 e versículo 9. 2 Coríntios 9, versículo 9. Vejam aí o que Paulo vai dizer. Paulo vai falar isso à luz do Salmo 112, versículo 9. Paulo diz, como está escrito, distribuiu, deu aos pobres, a sua justiça permanece para sempre. A sua justiça permanece para sempre. Agora, olha que interessante o que diz o salmista, lá no Salmo 112, versículo 9. É liberal, dá aos necessitados, a sua justiça permanece para sempre, e a sua força se exaltará em glória. Vejam, meus irmãos, prover a manutenção do pobre não é uma obra oriunda da vontade ou do uso de nossa liberalidade. Não, meus irmãos, não é. É uma questão de justiça. Como tal, faz da omissão disso, ou até mesmo a recusa a isso, uma questão de injustiça à luz da lei de Deus e da própria natureza. Uma vez que essa exige que o pobre seja mantido em casa sem ter que pedir esmola fora. Acharmos pedintes na rua, meus irmãos, não é responsabilidade do Estado sobre eles. É um reflexo do evangelho que tem sido vivido por aqueles que dizem ser cristãos. Olha que realidade latente nessa noite o Senhor Jesus nos mostra. A realidade de que temos de dispor uma porção daquilo que Ele mesmo nos dá para dar àqueles que são necessitados. E, por favor, quando eu digo necessitados, eu não estou falando, e me perdoem a expressão que eu vou usar, de vagabundo. Porque talvez até tenha quem diga, mas mesmo os vagabundos, eles são necessitados. São, de vergonha na cara. Eu estou falando de pobres, irmãos. É dever nosso como cristãos. E isso implica cortarmos os excessos que cometemos, por exemplo, na compra de roupas, nos esportes, no lazer, nos jantares, para que assim possamos estar sempre preparados e dispostos a ajudar aqueles que tanto necessitam. É por isso então que Jesus diz que essas obras não devem ser feitas diante dos homens, porque não é obra para vanglória. Porque esse tipo de justiça não vem de nós, vem de Deus. Então, do que temos de que nos gloriar? Não temos. A não ser no próprio Senhor Jesus Cristo. É por isso, então, que ele vai dizer, vejam aí o versículo 2. Quando, pois, deres esmola, não toques trombeta diante de ti, como fazem os hipócritas, nas sinagogas e nas ruas, para serem glorificados pelos homens. Em verdade vos digo, eles já receberam a sua recompensa. Por que Jesus está falando isso? O que tem a ver dar esmolas, que é uma obra de justiça, a manifestação da justiça de Deus, com aquilo que faziam os fariseus? Ora, o ato de caridade mais comum feito pelo judeu na antiguidade era exatamente esse, dar esmola aos pobres. E eles podiam fazer isso de diversas maneiras.
Eles podiam fazer uma doação na sinagoga, que então seria repassada aos pobres. Ou se eles vissem um mendigo na rua, eles poderiam dar esmolas diretamente àquele mendigo. Nesse caso, obviamente, aquele que recebeu a esmola veria seu benfeitor. Nesse caso, a doação não poderia ser feita em segredo. No entanto, Jesus está falando sobre o espírito por trás dessa doação. Receber aplausos, receber a glória dos homens. Logo, em outras palavras, o que Jesus está dizendo é que não devemos desfilar nossa piedade diante de um mundo observador. Porque é assim que os hipócritas de sua época estavam fazendo. Estavam demonstrando ser uma coisa que de fato não eram. Vejam aí no texto, irmãos, a ênfase principal aqui é que a doação deve ser feita para a glória de Deus. Se é para a glória de Deus, não pode ser para a glória dos homens. Jesus está nos ensinando que nossa doação, que a nossa caridade é um ato também de adoração. E aqui eu quero trazer à memória a vocês de Caim e Abel, filhos de Adão e Eva. Ambos trazem sacrifícios ao altar de Deus. Ambos trazem oferta. Abel trouxe um animal. Caim trouxe um cereal. Lembrem-se que em Gênesis 4, versículos 4 e 5, nós somos informados de que Deus amou um e desprezou o outro. Nós já tratamos sobre isso aqui nas exposições de Gênesis, mas cabe a lembrança hoje aqui para todos nós. E aí os irmãos vão lembrar que eu disse que há muitos estudiosos que dizem que a razão pela qual Deus recebe a oferta de Abel e não a de Caim foi pelo fato de que a oferta de Abel era um sacrifício que continha sangue. E, em certo sentido, a oferta de Abel prenunciava o sacrifício de sangue definitivo que seria feito por nós através de Jesus Cristo. Mas que pensar que é por isso que Deus aceitou a oferta de Abel é um erro. Não foi por conta disso. Ora, e por que é um erro? Porque as prescrições de Deus nas Escrituras deixam bem claro que as ofertas de grãos eram perfeitamente aceitáveis para Deus. Logo, as ofertas aceitáveis não se restringiam simplesmente às ofertas de sangue. Haviam as ofertas de manjares e Deus se agradava dessas ofertas. Então a razão não pode ser essa. No entanto, no Novo Testamento, nós aprendemos acerca por que uma oferta foi aceita e a outra não. Hebreus 11, versículo 4. Uma foi entregue mediante a fé, e assim ofereceu o mais excelente sacrifício do que Caim. Ora, a adoração no Antigo Testamento era comunicada por meio da realização de sacrifícios, e estes deveriam ser sacrifícios de louvor. Não sacrifícios para inflar o ego do doador ou para fazer sua oferta parecer mais nobre do que todos os outros. Um sacrifício não dado de coração não era oferecido com fé. Sabe com o que era oferecido? Com soberba, com orgulho, com altivez de espírito. Até hoje, irmãos. Até hoje. Sendo assim, vejam, qualquer recompensa que Deus pudesse dar pelo sacrifício seria então retida se a oferta não tivesse vindo do coração, mas tivesse sido oferecido por razões egoístas e hipócritas, como faziam os pagãos, que barganhavam com os falsos deuses. Logo, assim como o autor de Hebreus faz uma distinção entre
sacrifícios feitos com fé, e aqueles que não são. Então Jesus aqui faz uma distinção entre um presente que é dado genuinamente de um presente que é dado hipocritamente. E aí, percebam aí o termo que é utilizado aqui, hipócrita, do grego hipócritei, e que ocupa grande parte da atenção de Jesus ao longo do Evangelho de Mateus, principalmente quando ele for se referir aos fariseus com as maldições sobre eles. Esse termo foi cunhado do teatro antigo e era uma referência aos atores. Logo, um hipócrita era um ator de teatro. Talvez você pergunte, por que um ator de teatro? Ora, porque quando os atores assumem um papel, eles fingem ser alguém que eles não são. Sendo assim, toda a ideia de atuação e fingimento foi emprestada do teatro e mais tarde se tornou um termo para descrever alguém que apenas faz as coisas, desempenhando um papel que de fato não condiz com a realidade daquilo que a pessoa de fato é. E mais cedo ou mais tarde, como diz o ditado popular, a máscara da farsa cai. Porque não tem como esconder, irmãos. Eu não sei se vocês já perceberam, mas aqueles grandes atores, quando vencem um Oscar, e aí eles vão dar entrevistas na televisão, sem nenhum roteiro, percebam como eles tropeçam nas palavras. Se eles interpretam um personagem de algum tempo histórico, se você for falar sobre a história, eles ficam completamente perdidos. Sabe por quê? Porque eles são incapazes de fazer uma frase inteligível sem a muleta de um roteiro. Eles apenas repetem o que outra pessoa escreveu para eles pronunciarem. Nos filmes e peças teatrais, eles memorizam esses roteiros tão bem que podem assumir a identidade do personagem que estão interpretando enquanto atuam de frente à tela ou a uma multidão, a uma plateia. E se pensarmos do ponto de vista artístico, isso é muito bom. Mas se nós na igreja buscarmos retratar uma aura de maior piedade do que realmente possuímos, isso é pecado. E infelizmente, não há do que nos admirar, porque há muitos assim. Vejam, meus irmãos, uma das 10 objeções mais frequentes que as pessoas fazem para se tornarem cristãs é exatamente a de dizer que as igrejas são cheias de hipócritas. Hipócritas. R.C. Sproul conta que conheceu um famoso evangelista dos Estados Unidos chamado D. James Kennedy. E numa conversa com o James Kennedy, ele disse que costumava responder objeções como essas, que as pessoas diziam, eu não quero saber de igreja, eu não quero saber de cristianismo, porque eu acho que todo cristão é um hipócrita. As igrejas estão cheias de hipócritas. E aí ele, na conversa com o Sproul, ele disse, sabe como eu respondo? Eu digo, está tudo bem. Sempre há espaço para mais um. E aí ele acrescentava dizendo, deixa eu te dizer uma coisa, se você achar uma igreja perfeita, não entre nela, você vai arruinar ela. Percebam, meus irmãos, que a premissa desse evangelista é simplesmente perfeita, é sublime. Por que do que as igrejas estão cheias, irmãos? De pecadores.
Na verdade, é a única organização que eu conheço que requer um reconhecimento do pecado para ser aceito. Ou já esquecemos a nossa profissão de fé? Sendo assim, se as pessoas de fora da igreja nos veem pecando, elas realmente não deveriam ficar surpresas. Mas o que aqueles de fora não conseguem ver é que um cristão só é hipócrita se disser que não peca. Porque afinal, o que é hipocrisia? É você fingir ser algo que você não é. Ou tentar manipular as pessoas, ou tentar fazer com que as pessoas acreditem que você é uma pessoa, sendo você outra. Ou que você faz algo sem que esteja fazendo. Mas essa é uma realidade, irmãos. Há esse pecado dentro de muitas igrejas. Se não de todas. Hipocrisia. Mas sabe de quem é a culpa disso? Às vezes a culpa disso é do pregador. Que admoestam, exortam os crentes a aumentar a sua fé num nível tão alto, tão alto, tão alto de obediência, que ele mesmo não é capaz de fazer. E aí tanta pressão é colocada sobre aqueles cristãos, para que eles cresçam espiritualmente, rapidamente, que eles passam a criar uma imagem de piedade sem de fato serem piedosos, apenas para não serem excluídos, apenas para não serem rejeitados, apenas para não serem criticados. Porque olham ao seu redor e dizem assim: esse povo é perfeito demais, eu não me enquadro no meio deles. Eu estou com medo até de espirrar aqui dentro, que se eu espirrar vão dizer que eu estou filho do diabo. E, meus irmãos, a realidade é que não há sequer duas pessoas na igreja que começaram sua vida cristã no mesmo lugar, como não há duas pessoas que na igreja que estejam exatamente no mesmo lugar em sua peregrinação espiritual e crescimento, que se conformem igualmente à justiça de Cristo. É por isso que a Bíblia nos ordena a ter um amor que cubra uma multidão de pecados. Não podemos nos tornar policiais espirituais, julgando a todos ao nosso redor, olhando com desprezo para uns, como se esses fossem filhos do diabo. E aí começam as carapuças, as classificações, as terminologias, separando e dividindo o corpo de Cristo. Que erva maldita, irmãos. Sementes do diabo. Eu não vou andar com o irmão fulano e a irmã cicrana porque eles não têm filhos e eu tenho. Isso te faz dividir dele. Eu não vou me misturar com o irmão Beltrano e a irmã fulana porque eles são velhos e eu sou jovem. Então acredito que você não queira conhecer nenhum dos apóstolos. Nenhum. Se você despreza tanto os velhos, rasgue a sua Bíblia.
Porque o que Cristo legou à sua igreja foi exatamente isso: velhos, presbíteros, anciãos, o significado. Irmãos, às vezes nós nos esquecemos que outrora nós fomos e agimos de modo muito pior que alguns agem hoje aqui no nosso meio. Ah, pastor, mas é porque eu já tive uma educação na fé, eu já tenho um conhecimento mais avançado, glória a Deus por isso. Pois ajude aqueles que não têm, não os rejeite, não os isole, não os exclua da sua vida. Porque o mesmo sangue que lavou seus pecados, a mesma justiça que lhe foi imputada, foi também imputada a ele. O que o torna diante de Deus, sabe o quê? Igual. E você está separando. Aí eu pergunto, irmãos, que espécie de maturidade cristã nós temos tido ao longo da nossa carreira na fé? Será que nós não crescemos no amor e na graça esse tempo todo de evangelho? Será que ainda hoje não conseguimos olhar para o nosso próximo com os mesmos olhos de Cristo para nós, cheios de graça e compaixão? E aí, parafraseando o próprio Senhor Jesus, quem te fez juiz ou partidor entre aqueles que Cristo comprou com seu sangue? Quem lhe deu a autoridade para incluir ou excluir estes pequeninos do convívio dos santos, da comunhão até? Quem lhe autorizou a demonstrar afeto a uns e a outros não? Será que nós já nos esquecemos que foi a graça, irmãos? Que se nós estamos hoje aqui é por causa da graça de Cristo nas nossas vidas? Se não nos esquecemos disso, então por que agimos de uma forma na frente de algumas pessoas e de outra na frente de outras? Ora, como bom calvinista que sou, eu carrego a doutrina do sola gratia em meus ossos e no meu sangue. Eu sei, eu tenho convicção, irmãos, que somente pela graça de Deus eu poderia entrar em seu reino. De outra forma, jamais eu entraria. Foi pela graça. E como vimos hoje na escola bíblica, favor imerecido. Não é porque eu mereci. Sendo assim, eu espero que todos que aqui estão hoje entendam a primazia da graça na vida cristã. Se entendem, então não podem confundi-la. Aí você pergunta, mas confundi-la com o quê, pastor? Confundi-la, por exemplo, com um passe livre para pecar. Não, ela não é passe livre para pecar. Um passe livre para eu continuar na minha vida cometendo os mesmos erros, os mesmos pecados, sem que ninguém se intrometa nela. Em Romanos 6, Paulo faz uma pergunta retórica. Ele diz, devemos continuar no pecado para que a graça abunde? E em seguida ele então responde enfaticamente, de modo nenhum. Ora, se isso é verdade, e é verdade, então por que muitos têm vivido ainda de modo pecaminoso? Cultivando as suas fraquezas, alimentando suas imperfeições com aquilo que diz, por exemplo, a ciência. Tomando a voz dessa em detrimento da voz de Deus. Tudo na tentativa de justificar seus pecados à luz dessas coisas. Mas quem diz que essas coisas podem justificar pecado? Um tempo desse, tem uns 2 anos.
Tinha um irmão que, de repente, ele deixou de ir para a igreja. E aí a gente ligava, a gente conversava, a gente tentava de todo jeito trazer esse irmão, e quando foi um dia, eu disse assim, eu estou indo na tua casa. Aí ele disse, está certo. Quando chegou lá, eu perguntei, meu irmão, por que você não está indo para a igreja mais aos domingos? Qual é o ponto que você não entendeu que o domingo é o dia do Senhor e não está na igreja para cultuar o Senhor, você está quebrando o mandamento do Senhor? De modo contumaz. Não, pastor, veja bem, eu não estou quebrando o quarto mandamento. É porque eu adquiri uma síndrome do intestino irritável. Aí eu digo, quer dizer que essa síndrome é só no domingo? Aí ele disse, não, é porque no final de semana ela se agrava. Eu digo, eu conheço isso aí com outro nome. O nome disso aí é pecado. É pecado, é indisposição para Cristo. É o nome disso aí. E é fruto de um coração de pedra, incrédulo, que não teme ao Senhor. Não é outra coisa, não. E eu lhe digo, e eu fui bem claro com esse irmão, e eu lhe digo, se você continuar por esse caminho, o que lhe aguarda é um fogo inextinguível, e quem diz isso não sou eu, é a Escritura. Ou você já esqueceu que Deus é um fogo consumidor? Deus lhe convoca todo domingo e você rejeita, arranjando uma desculpa agora de síndrome do intestino irritável. Eu até disse, na igreja tem banheiro. Meus irmãos, nós não podemos viver uma vida de dubiedade. Cristo não nos chamou para um baile de máscaras, nem para uma festa fantasia. Logo, pare de agir como um ator. Deixe de criar personagens na sua vida, tentando esconder aquilo que está purulando no seu corpo, que é o seu pecado. Seja aquilo que você é, reconheça diante de Deus o que você é, clame por perdão, por auxílio, por força, caia nos pés de Cristo, mas haja de acordo com a realidade, pare de fugir, deixe de se exibir, não queira ser o centro das atenções, não usurpe o lugar da primazia de Cristo no seio da sua igreja, porque tem gente que é isso, irmãos. Muitas vezes não quer estar num lugar porque é apagado. E não é porque falta luz. É porque não tem as palmas, os elogios. Não tem as batidinhas nas costas. O irmão é muito piedoso. Que irmão! Vou sair dessa igreja. Nessa igreja eu nunca vou ser presbítero, eu nunca vou ser diácono, eu nunca vou ser pastor. Mas vejam, certamente há momentos e situações em que é impossível esconder uma contribuição. Jesus diz vocês vão ver aí nos versículos 3 e 4, que a mão esquerda deve ignorar o que faz a mão direita. Mas há situações, irmãos, que nós não conseguimos esconder. Não conseguimos esconder. Quer ver uma realidade disso? Na igreja primitiva, eu falava sobre isso esses dias. Na igreja primitiva, durante o período de perseguições, havia muitos cristãos que acabavam se mudando de uma cidade para outra, levando sua roupa do corpo juntamente com sua família. E chegava naquela outra cidade, não tinha dinheiro para se hospedar em nenhum lugar, não era como os nossos dias, que tem hotéis, tem pousadas e etc. Então dormiam na rua muitas vezes. E aí o que faziam os cristãos daquela cidade? Já sabiam que podiam ter pessoas assim, necessitadas, então saíam de casa, usavam uma capa, levavam uma cesta com pão, com alimento. E vinham aquele monte de pessoas na entrada das cidades,
E iam distribuir comida. E perguntavam, você guarda o sábado ou o domingo? Quando a pessoa dizia, o domingo é cristão, levante, meu irmão. Traga a sua família, vamos se hospedar na minha casa. Então, há situações que é impossível esconder uma contribuição, irmão. Sim, de fato. Paulo expôs isso, quando lemos a Epístola aos Romanos, ele fala de muitos que contribuíam, a contribuição ali é financeira. Mas a grande verdade é que nós temos que procurar fazer o que é certo. Como diz o Senhor Jesus aí nos versículos 3 e 4, vejam aí, ele diz, tu, porém, ao dares esmola, ignore a tua mão esquerda o que faz a tua direita, para que a tua esmola fique em secreto, e teu Pai que vê em secreto te recompensará. É interessante porque quando Paulo foi colocado sob o olhar e a crítica de alguns de seus patrícios judeus, ele se cansou daquilo. E vejam aí o que ele respondeu. 2 Coríntios 11, por favor. 2 Coríntios 11. 2 Coríntios 11, versículos 18 ao 23. Paulo diz assim, e posto que muitos se gloriam segundo a carne, também eu me gloriarei. Porque sendo vós sensatos, de boa mente, tolerais os insensatos. Tolerais quem vos escravize, quem vos devore, quem vos detenha, quem se exalte, quem vos esbofeteie no rosto. Ingloriamente o confesso, como se fôramos fracos. Mas naquilo em que qualquer tem ousadia, com insensatez afirmo, também eu a tenho. São hebreus? Também eu. São israelita? Também eu. São da descendência de Abraão? Também eu. São ministros de Cristo? Falo como fora de mim. Eu ainda mais. Em trabalhos, muito mais em prisões, em açoites, sem medida, em perigos de morte, muitas vezes. Percebam aí que o espírito da resposta de Paulo, que ele deu quando chegou ao fim de sua paciência, foi que se as pessoas quisessem levantar acusações contra ele as superaria, ele as amaria, ele se daria mais a elas. Porque essas palavras são a resposta para um tolo pelas suas tolices. Logo, ele está dizendo, você quer falar sobre dar algo? Você está querendo falar sobre doar algo? Então ele responde, cada um de nós deve abraçar o princípio do sacrifício de louvor. Um pastor amigo certa vez me disse que toda vez que na igreja se pedia às pessoas para doarem algo, após o culto, o celular dele vinham várias mensagens de protesto. E aí ele diz que quando alguém reclama de um pedido de doação, a primeira coisa que ele fazia era verificar nos registros da igreja se ele era um doador, se era um dizimista. E aí ele disse, pastor, 99 de 100, a pessoa que reclamava do pedido de doação era alguém que não dizimava, não ofertava, não contribuía com nada. E geralmente é assim, né? Nós não gostamos que nos digam para dar se não estamos dando. No entanto, quando estamos dando de coração, tais pedidos não nos incomodam, porque sabemos que é o que Deus espera de seu povo. Fazer o que é bom e agradável a Deus, não aos homens. Então, se ajudamos o necessitado, é porque Deus ajudou um necessitado ainda maior que somos nós.
Se temos compaixão de uma família pobre, é porque muito mais compaixão demonstrou o Senhor Jesus Cristo por nossa família. É por isso que Jesus vai dizer que aqueles que querem a glória dos homens já receberam a sua recompensa. E percebam que a recompensa do hipócrita não é grande. Aqueles que se gabam de suas doações, que ostentam suas esmolas, aqueles que colocam seus nomes em luzes para que o mundo inteiro possa ver o seu sacrifício, já receberam a sua recompensa. Mas essa recompensa não vem de Deus. Eles recebem exatamente a recompensa que estão procurando, o louvor dos homens, que não tem valor algum, se comparado à eternidade. Eles são como Caim, que trouxe a sua oferta não pela fé, mas para manifestar tão somente a sua própria glória. Era mais importante para Caim ser conhecido como um doador, como um ofertante, do que propriamente ofertar. Se você dá, e você é o único que sabe disso, a grande verdade é que você, de fato, não é o único que sabe disso. Sabe por quê? Porque Jesus diz aqui que Deus também o sabe. E isso, na verdade, meus irmãos, é tudo o que verdadeiramente importa. É saber que Deus sabe. É saber que Deus vê. Jesus diz: seu Pai que vê em segredo o recompensará abertamente. Ele mesmo fará isso diretamente. Ele não vai delegar isso a outra pessoa, meus irmãos. Enquanto você dá em secreto, a recompensa que Ele te dá é aberta. Ainda que demos abertamente, não devemos esperar a aclamação pública. Porque o que podemos dar, irmãos, pare para pensar um pouco agora nisso. O que podemos dar a alguém que supere aquilo que só Cristo pode nos dar? Sendo nós fracos, Ele nos deu da sua força. Sendo nós pobres, Ele nos deu das suas riquezas. Sendo nós desprezados, Ele voltou seus olhos sobre nós. Estando nós perdidos, Ele nos buscou e nos deu um novo lar. Estando nós mortos, Ele nos deu vida e vida eterna. Estando nós cegos, Ele nos deu a visão. Sendo nós esquecidos e abandonados, Ele nos achou, nos amou, nos vestiu, nos salvou e há de nos levar para vivermos eternamente em Sua presença. O que podemos dar que pode superar aquilo que Deus já nos deu? Que o Senhor nos ajude, meus irmãos. Vamos orar? Senhor Deus bendito, obrigado por Tua palavra. Obrigado por nos ensinar, Senhor, acerca das ofertas que somente aqueles que têm uma vida piedosa podem fazê-lo de contento aos Teus olhos. Abençoa, Senhor, a cada um dos irmãos que aqui estão, para que sejam encontrados entre estes, Senhor, que não buscam a sua glória pessoal, mas que buscam tão somente obedecer às Tuas ordens, Senhor, santificando-se a cada dia de sua existência e glorificar o Teu santo nome. Em Cristo Jesus, nós assim te oramos com um coração grato por Tua palavra. Amém.